Olá! Se você está nesse vídeo, é porque em algum momento você pensou em criar um produto ou está pensando agora mesmo em como criá-lo. Aí vem aquela grande pergunta de todas as pessoas que estão iniciando ou que estão pensando em iniciar essa jornada da criação de um produto. Qual é o melhor produto? Algum tempo atrás, eu me deparei com essa pergunta. Eu estava indo resolver algumas coisas minhas e de repente alguém me parou na rua e me fez a seguinte pergunta. Luciano, qual é o melhor produto? Informação ou conhecimento? Bem, eu confesso que naquela hora eu estava com um pouco de pressa. E eu fiquei pensando um pouco naquela pergunta que ela me fez e eu tinha uma resposta, mas eu pensei comigo mesmo, poxa, essa pessoa está me fazendo essa pergunta, em que a resposta seja algo bem simples, talvez também sim, mas a grande questão aqui é o seguinte, naquele momento eu fiquei pensando, poxa, se eu perguntasse isso a alguém, eu com certeza queria que alguém realmente me desse uma atenção e me fizesse entender a minha própria pergunta. Então naquela hora eu pensei, eu não vou responder isso agora para ela. Olhei para ela e disse assim mesmo, olha, vamos fazer o seguinte, eu estou com um pouco de pressa, eu estou na correria e eu não vou poder te dar uma atenção realmente como eu queria. Então vamos fazer assim, eu vou para casa, eu vou pensar na tua pergunta e vou criar um vídeo dessa tua pergunta. Vou postar nas minhas redes sociais e aí eu espero que sinceramente esse vídeo possa responder a sua pergunta, né? E ajudar com certeza a você entender aquilo que você está procurando. Passado alguns dias, eu me lembrei dessa pergunta e fiquei pensando, né, sobre isso. E aí me veio, né, assim, uma outra pergunta em cima disso, né? O que exatamente ela queria saber? Não sei se já aconteceu com você isso, mas é um pouco comum entre as pessoas de fazer uma pergunta, mas você mesmo não compreender a própria pergunta ou aquilo que você está tentando compreender. Então isso eu fiquei remoendo na minha cabeça, tentando imaginar. Então eu elaborei um pensamento para tentar responder essa pergunta dela. Então me veio ao pensamento uma seguinte sugestão. Quando a pessoa faz uma pergunta como essa, ou ela está pensando em criar um produto, ou ela já está criando esse produto. É ótimo que uma pessoa que esteja pensando ou já esteja criando um produto, ela esteja realmente em busca de informação para elaborar um produto de melhor qualidade para aquela pessoa ou para aquele mercado que ela esteja tentando alcançar. Porque se liga só, quando você está na vibe de criar um produto, você entra em uma jornada. E essa jornada você começa a descobrir muita coisa. Você começa a entender um pouco mais daquele problema, muito mais do que a maioria das pessoas. E acredite, você passa a entender mais do que a própria pessoa que está buscando uma resposta para aquele problema. Então, é natural que dentro dessa jornada a pessoa ela esteja tentando ser assertiva. Imagine você está criando um produto, você vai fazer o quê? Você vai investir. E esse investimento, ele não é só investimento financeiro, mas você também investe tempo, investe o teu lado emocional, você investe uma energia mental, você deposita muita coisa sua dentro desse processo. Então, quando você pensa em criar, você com certeza também tem que pensar que quanto mais informação você tiver acerca daquele mercado que você está tentando entrar, vai te gerar um benefício diferente daquela pessoa que está tentando criar um produto e está levando na barriga, né? Tipo, vou criar e isso tudo que falam aí não é muito assim não, comigo o negócio é diferente. E aí essa pessoa ela está mais tendenciosa a cometer erros, criar um produto numa direção errada, né?
A pessoa está tentando atingir uma dor, de repente não está atingindo aquela dor, está atingindo uma outra situação que não tem nada a ver com o mercado que ela está tentando criar. Então a busca pela informação, ela é de fato uma boa escolha para quem está começando ou está pensando em criar um produto. Mas temos que ter cuidado com uma coisa aqui. Nós temos que ter cuidado com o superproduto. Agora, o que é um superproduto, Luciano? Eu vou dar aqui a minha humilde opinião, tá? Eu não sou o dono da verdade, mas quando eu tenho uma opinião para um determinado assunto, geralmente eu mostro por que eu penso daquela forma. Então vamos lá, para mim, de uma forma bem resumida, um grande produto, ele está relacionado a uma grande demanda. Todo produto, né, grande, ele abocanha uma imensa parcela do mercado. Agora, por que eu relaciono um grande ou um superproduto com uma demanda e não com os seus benefícios? Bem, é muito simples. Se você for observar, não precisa você fazer uma pesquisa muito profunda, né? Nem ser um grande estudioso de casos. Mas se você fizer uma pequena pesquisa, você vai observar que o mercado, ele avalia o impacto daquele produto no mercado e não os seus benefícios em si. Você pode dizer, pô, Luciano, nada a ver. Tudo bem, eu vou te explicar o porquê eu penso assim. Você hoje tem produtos no mercado, produtos que não têm nenhum benefício, não agregam nenhum benefício à saúde humana, mas eles são um verdadeiro fenômeno no mercado. Por quê? Porque eles geram uma receita incrível. E se eles geram uma receita incrível, esse produto ele consegue se financiar para o quê? Para as suas propagandas, né? Ele consegue estar na televisão, consegue estar nas redes sociais, consegue estar nos outdoor, consegue estar em muitos lugares. Com isso, ele cria marca, cria força e passa a estar no nosso cotidiano. Mas você analisa o seguinte, e os benefícios? Zero. Não tem benefícios. Aí você pode pensar assim, né? Mas Luciano, tem produtos também top no mercado que tem grandes benefícios, né, para o ser humano. Tudo bem, isso é verdade também. Mas te liga numa situação, quando você analisa um superproduto tentando ver os seus benefícios e os seus malefícios, você vai encontrar que tanto os que têm benefícios quanto os que não têm benefício, todos eles estarão no topo. Então, o que há em comum entre eles é a demanda. É isso que cria ou isso que torna um produto um superproduto. Tanto faz se ele é bom ou não. O importante aqui é a demanda, né? o impacto que ele causa no mercado. Então isso faz com que ele seja um superproduto. Agora, talvez você possa não concordar comigo. Então eu quero te convidar a fazer uns comentários nesse meu vídeo, né? Mostrando a sua opinião, dando a sua visão também sobre isso. Eu acho muito importante, né, essa questão da gente poder conversar, né, e ver, né, o que as pessoas pensam também a respeito daquilo ali. Agora, continuando nessa linha do superproduto, porque veja bem, eu não estou saindo daquele contexto aonde nós abordamos, que é qual o melhor produto, tá? Tudo isso que eu estou trazendo é para enriquecer a nossa própria visão de um produto e entender alguns aspectos que às vezes não parecem muito óbvio para uma pessoa que está iniciando esse mercado, né? Talvez para outras pessoas que já têm uma experiência é muito óbvio. No entanto, a plateia, o público para qual eu estou falando é aquele público de pessoas que estão começando, que estão iniciando sua jornada, pessoas que realmente estão em busca de informações para que elas tenham um norte e possam criar um produto de qualidade para o seu mercado. Muito bem, tem um refrigerante que todo mundo conhece, né? Um refrigerante aí que é muito conhecido na praça. A pessoa que criou esse refrigerante, na realidade, não estava tentando criar um refrigerante. Se liga na história, né? E no contexto. Ele não estava tentando criar um refrigerante
e nem mesmo tentando criar um superproduto. Na realidade, ele estava tentando criar uma coisa que pudesse aliviar, né, ou trazer benefícios, né, para a sua saúde, porque ele tinha um problema e ele já se tratava com outros produtos, mas os outros produtos não estavam trazendo os benefícios que ele queria. Na realidade, estavam deixando ele meio viciado. Então ele não queria aquilo ali, ele queria realmente uma coisa que pudesse tratar aquilo dele sem trazer, né, os tipos de reações que os outros produtos estavam trazendo, a dependência, né? Bem, na busca pela resposta do seu problema, ele que acidentalmente acabou criando uma fórmula. E ele foi experimentar essa fórmula e ele meio que gostou, né, do sabor que aquilo ali tinha. Então, o que era para ser um medicamento se tornou uma bebida, né? E essa bebida, de repente, se transformou em uma mina de ouro. E dessa mina de ouro, ela foi meio que se espalhando pelo mundo. E hoje, nós temos ela em quase todos os cantos da Terra. Mas esse não foi um produto criado com o propósito de ser uma bebida, mas sim de ser um medicamento. Agora, diferente da história do ketchup, o ketchup, quando o cara fez o ketchup, ele não estava fazendo algo e de repente aconteceu algo que aconteceu dele criar também uma fórmula mágica. Não, ele enxergou o problema, entendeu qual era a necessidade por trás daquele problema e começou a desenvolver um tipo de misturas que criasse um sabor que trouxesse um certo alívio para aquela carne ou para aquele alimento que era servido no dia a dia nos lares da sua época. Agora, para você que não está familiarizado com a história do ketchup, eu vou te contar aqui um pouquinho dessa história, bem resumido. Bem, naquela época não tinha geladeira, não tinha freezer, não tinha frigobar. Eles matavam boi, matavam uma galinha, matavam um porco. E essa carne ela era vendida assim no mercado aberto. Hoje, quando você vai ali no seu mercado, na sua feira, ou no calçadão, você tem um supermercado, tem uma área toda refrigerada, né? Porque o frio ele impede que aquela carne se estrague. Bem, diferente da época que o ketchup foi criado, não havia essas coisas. Então imagina só, né? Tu matar um boi e aí tipo tu vende uma parte hoje, uma outra parte amanhã e tipo durava 5 dias para te acabar aquilo tudo. Então era comum, depois de um certo tempo, quando você ia comprar carne, as carnes já estavam com uma cor assim meio estranha. E essa má alimentação daquela época causava muitos problemas estomacais nas pessoas. O cara que desenvolveu o ketchup, ele já enfrentava aquele tipo de situação. Ele ia comer na sua casa, na casa do fulano, do ciclano, e ele sempre estava lidando com aquele tipo de situação, a comida com cheiro ruim, com gosto ruim, né? E eles compravam ali alguns tipos de tempero, né? Eu não sei exatamente o nome daquilo, era um molho, né? E eles colocavam na comida para disfarçar o cheiro, para melhorar aquele sabor. Mas ele percebia que aqueles tipos de molhos, eles não eram tão eficazes assim. Eles meio que disfarçavam, mas o gosto continuava ruim. Então o cara pensou o seguinte, eu posso melhorar isso. Então ele criou essa fórmula, né, do ketchup. Mesmo hoje, com todo o avanço que nós temos hoje, com geladeira e tal, quer dizer, o ketchup se tornou algo assim que está sempre na nossa mesa, né? Você já não precisa mais usar ele para isso. Você usa ele para outras coisas, né? Ficou uma combinação perfeita. Mas te liga numa coisa. O cara que criou o ketchup viu o problema e desenvolveu uma solução para aquele problema. O cara que criou esse refrigerante, não. Foi meio que acidentalmente. Mas veja só o que há em comum entre eles. Ambos hoje são superprodutos no mercado. Qual a lição que a gente tira olhando para essas duas histórias que são diferentes uma das outras? A lição que nós tiramos disso é o seguinte, que um superproduto,
ele pode ou não estar no seu controle. Se você observar, nem imaginava o quanto aquele licor, né, aquela bebida, ia se tornar tão forte e poderosa no mercado. O outro criou buscando uma solução, mas nunca imaginou também o impacto que isso causaria na sociedade. Ou seja, nós só podemos criar um produto. O resto acontece mediante a necessidade que o mercado foi elaborando e você vai melhorando o seu produto. Que mesmo depois de resolver determinados tipos de problemas, eles ainda continuam avançando e com esses avanços eles vão se tornando outras coisas. E qual a lição que a gente tira dessas duas histórias? A lição é essa, que um superproduto ele pode ou não estar no seu controle. Se você observar essas duas histórias, você vai ver que ambas os caras encontraram a resposta, que ambas tiveram a história de um superproduto. Mas se você observar, qual o controle que eles tinham daquilo? Nenhum. O que eles fizeram foi criar e o resto veio com o tempo. Voltando à pergunta, qual o melhor produto? Essa era a pergunta, né? Qual o melhor produto? Informação ou conhecimento? Bem, há uma diferença entre essas duas situações, informação e conhecimento, tá? Vamos ver aqui a definição de informação. Informação, ela é basicamente dados, que são o quê? São descritos como números, símbolos ou letras. É isso que informação é. E o que é conhecimento? É a maneira de fazer as coisas através de aprendizado, percepção ou descoberta. Então, se você observar, informação são dados e conhecimento já é uma interação humana. Agora, eu saber a diferença entre essas duas palavras vai me ajudar em que, Luciano? Para construir ou para criar um produto? Bem, é bem verdade que a maioria das pessoas, quando elas estão indo em direção à criação de um produto, a maioria não liga para certas coisas. Elas simplesmente vão lá e fazem e deixam certos detalhes para depois. Bem, mas a pessoa que me fez essa pergunta, ela se importava com os detalhes. E se você também ainda está até agora aqui assistindo esse vídeo, você também se importa com os detalhes. E acredite, os detalhes fazem uma grande diferença. Tem detalhes que salvam um produto. Para a gente ter uma noção disso, vamos fazer aqui um exemplo. Vamos dizer que você tem uma grande informação, uma informação valiosíssima em suas mãos, mas você não tem o conhecimento para implementar aquela informação. O que acontece agora? O que acontece é que aquela informação, por falta do conhecimento, ela acaba que se tornando inútil para você. Talvez para outra pessoa não, mas para você sim. Agora vamos olhar a questão do conhecimento. Vamos dizer que você tem um determinado conhecimento e você considera importante aquele conhecimento. Aquele conhecimento, talvez ele tenha feito um grande diferencial na sua vida. Talvez você, através daquele conhecimento, tenha ganhado muito espaço. Talvez você tenha através daquele conhecimento, ganhado certo prestígio em determinadas áreas. Mas aí você percebe que você ainda não domina a informação por trás daquele conhecimento, que tornaria você uma pessoa muito mais qualificada se dominasse a informação que está por trás daquilo. Entende agora? Quando você olha dentro desse aspecto, você começa a perceber que informação e conhecimento, eles são muito importantes para você que está tentando criar um produto ou que está nessa jornada de criar um produto. Há um diferencial sim,
Mas quando você percebe que o diferencial entre elas duas é a mesma coisa que une elas duas, você começa também a se alinhar, você também começa a perceber que só o conhecimento ele se torna de uma certa forma incompleto e que só a informação ela também se torna inútil. Então você começa a entender melhor o quadro quando você percebe isso. Agora, deixa eu contar para você aqui uma história de duas situações que aconteceram comigo e para também agregar valor ao que eu acabei de falar aqui com relação à informação e conhecimento. O que eu estou tentando mostrar para você é que quando você tem a noção do que é informação e do que o conhecimento podem fazer junto, você se posiciona melhor no mercado. Olha só o que aconteceu comigo. Um belo dia eu estava numa feira e eu estava observando ali, né, naquela época quando eu era vendedor, e de repente veio um cara na minha direção e esse cara parecia assim estar bastante puto. Ele vinha resmungando, vinha falando, vinha... E aí eu fiquei olhando para ele, né? E de repente ele me olhou assim, né? Pelo menos eu achava que estava me olhando, né? E começou a dizer, cara, isso é muito injusto, né? Eu tenho uma experiência grande aqui dentro dessa feira, eu tenho muitos clientes nessa feira, eu sei aqui exatamente quem são os bons e os maus pagadores, né? Poxa, eu passei tanto tempo para criar essa clientela aqui dentro da feira e de repente veio um pessoal aí e agora me desbancaram, me tiraram da jogada. Com um bom ouvinte, fiquei olhando para ele. Afinal de contas, só o fato de eu entender que ele era um vendedor antigo e que tinha sido desbancado tão facilmente me deu uma curiosidade. Afinal de contas, eu também era um vendedor. E ele contou, né, que os caras que tinham desbancado ele tinham um produto muito mais barato que o dele. E que ele foi vender para um amigo dele, né? E o amigo dele falou, cara, eu não vou te comprar, porque se eu for te comprar, eu não vou ganhar nada. Eu não vou conseguir ganhar nada com o teu produto. E aqui deixou ele muito indignado. Ele pegou e olhou para mim, cara, esses caras estão comprando um produto barato porque estão comprando com TANI fechado. Aí eu olhei para ele assim, eu falei, pô, o cara tá falando comigo, né? Então vou interagir com ele. Eu perguntei, meu amigo, me diga uma coisa. Estão comprando a quanto esse produto? E aonde eles estão comprando esse com TANI fechado? Aí o cara tomou um susto comigo, né? Ele me olhou assim, acho que ele não estava me percebendo naquela hora. Ele me olhou e desconversou e foi embora. Bem, com esse exemplo aqui, a gente começa a perceber uma coisa. Que ele tinha um grande conhecimento? Tinha. Era um grande vendedor? Sim. Tinha conquistado um Sparta numa feira, tinha muitos clientes e de repente foi desbancado. Pelo quê? Pela informação. O pessoal que entraram também era um vendedor, mas eles tinham mais informação que ele. E se você observar, eles não venderam o produto, eles venderam a informação. Qual é a informação, Sandra? A informação é, eu tenho esse mesmo produto com um preço mais em conta. Esse preço mais em conta era a informação. Aí tu quer dizer o que agora, Luciano? Que a informação é o grande produto, é o melhor produto e o conhecimento não? Não estou dizendo isso. Mas eu quero que você perceba uma coisa. Que aquele cara tinha o conhecimento, mas ainda não tinha a informação que aqueles outros caras tinham, mas ele poderia ter, né? Na verdade, ele já tinha alguma coisa, agora ele só precisava buscar agora e correr atrás do prejuízo. Outra vez aconteceu uma situação comigo interessante. Uma empresa no Rio de Janeiro, ela estava procurando representantes comerciais para lançar um produto deles aqui no Rio de Janeiro. Na verdade, não era lançamento, né? O produto deles já existiu aqui no Rio de Janeiro. E estavam procurando representante comercial. Eles tinham um leque incrível de produtos, tinha muita coisa interessante. E eu peguei e me inscrevi, né, me candidatei, né, para fazer uma avaliação. Quando eu cheguei lá, né, a empresa apresentou seu produto, falou de cima, um bocado de coisa lá, contou sua história, beleza. Aí depois foi cada um levantando, cada um foi tomando a vez e se apresentando, né, falando ali sua performance, como é que ele trabalhava e tal. Quando chegou na minha vez,
Eu olhei pro cara e falei assim, meu amigo, é o seguinte, eu não vim aqui para mim te convencer a trabalhar para você. Eu estou aqui porque eu quero que você me convença que o seu produto tem as condições necessárias para entrar nesse mercado que já existe e que é muito competitivo. O cara tomou um susto comigo. Bem, você deve estar pensando, Luciano, você deu bem, né? O cara olhou para ele e falou, é esse o cara que eu quero. Não, ele nem quis mais me olhar na cara. Bem, o que aconteceu foi que eu, na realidade, não consegui, né, a vaga. Fui embora. Beleza. E depois de um tempo, eu encontrei com um dos vendedores que estava ali presente. E era o cara que tinha conseguido a vaga, né? Que tinha conseguido a representação. E eu perguntei para ele, né? Como é que estava o produto, né? E ele falou, cara, eu vou entregar a representação porque esse produto não vende. Na realidade, esse produto, eu estou 3 meses com ele e não consegui fazer ainda uma venda desse produto. Bem, moral da história. Antes de eu me apresentar para a empresa, eu fiz uma pesquisa no mercado sobre aquele produto, né? Pesquisei, fui com meus contatos, saí analisando um mundaréu de coisas. O produto dele, na realidade, já existia o mercado dele. Mas ele tinha um leque interessante. Só que eu queria saber o seguinte, ele tinha preço para entrar no mercado que eu queria colocar ele? Porque você sabe, de repente o produto dele era um produto que tinha um valor muito alto, que seria assim um produto que só para estar no shopping center, só em loja chiquérrima, para estar ali entre uma classe de pessoas que pudessem pagar por aquele produto. O público que eu trabalhava era um público de baixa e média renda, né? E esse pessoal comprou muito, então eu queria saber se tinha como levar para esse pessoal. E não tinha como. Então, eu com uma pesquisa rápida, acabei não passando pelo que aquele cara passou, né? Ele investiu recursos, investiu dinheiro, investiu uma mundaréu de coisas e para descobrir que o produto não era viável. Aqui você passa a compreender novamente uma outra situação, né? Qual a situação? Em um quadro, o cara tinha conhecimento. Em um outro, eu tinha informação. E isso gerou, para mim, uma vantagem muito grande. Agora, quando a gente olha dessa forma, a gente começa a perceber uma coisa. Que só informação, ela não te ajuda muito. E que só o conhecimento também não. Agora, munido dessa informação, se eu fosse criar um produto, eu já tenho um produto, mas se eu fosse criar, né, seria muito mais simples para mim a minha jornada de criação. Primeiro, eu iniciaria com uma decisão. Que tipo de decisão, Luciano? Bem, veja bem. Uma pessoa, tipo assim, você que está me vendo agora aqui nesse vídeo, você provavelmente deve ter várias habilidades, vários conhecimentos. Você deve ter uma gama de coisas na sua manga. Hoje, com a quantidade de informação que a gente tem aí rodando na internet, uma pessoa hoje, basicamente, hoje ela não tem mais preocupação com informação. O problema agora dela é ter uma informação organizada, é ter uma informação segura, é ter uma informação realmente que possa dar um norte para ela. Porque senão ela acaba tendo muita informação, ela acaba poluindo a mente dela e com isso ela acaba realmente se enredando em vez de realmente ir na direção que ela gostaria de ir. Então, minha decisão seria para escolher o tipo de conhecimento que eu iria usar para criar o meu produto, né? Por exemplo, no que eu realmente sou bom. Por exemplo, eu canto, eu toco alguma coisa, mas tipo, não daria para mim ir pro The Voice, né? Não tinha como, né? Eu ia chegar lá, eu não ia, tipo assim, eu não ia morrer, eu não ia passar vergonha, mas também eu não ia estar entre os melhores. Então isso, para mim, já seria uma coisa que eu teria que pensar, eu teria que analisar. Tipo, eu sou bom de fato nisso? Geralmente, uma pessoa, ela tem uma coisa em que ela é muito, muito, muito boa. Então, minha decisão seria exatamente para fazer isso. Escolher o tipo de conhecimento que eu entendo que eu tenho um domínio daquilo ali. Que aquilo ali na minha mão flui melhor. Depois, eu me voltaria para a pesquisa, né?
Que tipo de pesquisa? Eu ia pesquisar um pouco mais sobre aquilo que eu sei fazer. Eu ia pesquisar mais sobre aquele mercado que eu pretendo entrar. Eu ia pesquisar os caras que estão no topo dessa lista, né? Aqueles caras que passaram pelo que eu estou passando e por aquilo que eu ainda vou passar também. Então eles têm uma certa gama de experiência. Eu também ia pesquisar meus recursos para investir sobre aquilo ali. Depois eu ia analisar esse meu conhecimento. Tipo, isso que eu sei fazer ajudaria alguém? Isso que eu sei fazer, há uma demanda para esse mercado? Isso que eu sei fazer, ele realmente seria um produto que as pessoas se interessariam? E eu também ia analisar o seguinte, eu já tenho o domínio daquilo, né? Tipo assim, olhando para esses caras que já estão lá no topo, eu ia ver assim uma certa diferença de mim para eles. Eu ia perceber ali o quão longe eu estaria, né, de dominar aquele conhecimento. Então eu ia tentar fazer o quê? Eu ia tentar analisar o que eu poderia fazer para melhorar aquilo que eu já sei. E aí eu faria o quê? Eu compraria a informação, né? Porque veja bem, há muita informação de graça na internet. Mas acredite, a informação de graça, ela tem um determinado valor. A informação paga, ela já tem um valor de extremo valor. Então, assim, eu acredito que a informação paga é sempre a melhor via. Então, com isso, eu com certeza já teria em mente um produto e da forma como eu ia fazer para criá-lo. Então, para responder, né, a pergunta, né, pô, mas não respondeu ainda? Bem, agora para sintetizar, né, essa resposta, eu quero dizer o seguinte, que o melhor produto é a combinação entre informação e o conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento só é possível quando você tem a informação. Bem, eu espero sinceramente ter ajudado a pessoa que me fez essa pergunta e também ter ajudado você que ficou até o final desse vídeo comigo. Muito obrigado pela sua atenção. Um forte abraço, valeu!